A seguir, Mais Saúde. Um oferecimento. Aqui, na Number One. Fala pessoal, ligados aí na Live TV da Number One. Eu sou Nelson Arsense, é um prazer estar aqui novamente com vocês no Mais Saúde. E hoje com uma convidada super especial, boa tarde. Oi, tudo bom? Eu tô aqui com a Nájila Salum, ela é psicóloga e ela vem falar de um tema super bacana que eu imagino que é a dúvida de muitas pessoas, tá? Ela é psicóloga, trabalha toda com essa parte da psicologia, mas ela tem uma especialidade, né? Que é fazer laudos imigratórios. Muita gente está aí perguntando, laudo imigratório? O que é isso? Para que serve? Então, hoje aqui no Mais Saúde, a doutora... Posso chamar de doutora? Doutora. É doutora do Brasil, Nájila, pode falar Nájila. A Nájila Salum, Nájila, ela vai nos explicar tudo como funciona e ela também tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que trabalha com isso, então é uma dúvida que ela vai te ajudar aí se você precisa de alguma coisa relacionada a isso. Bom, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Obrigada. Eu falo em nome da rádio, em meu nome, em nome de todo mundo que está ali nos assistindo, que tenho certeza que a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Nájila, nos apresente aqui, fale um pouquinho mais de você, da sua formação. Então vamos lá. Obrigada também pelo convite. Prazer, meu nome é Nájila, eu sou psicóloga aqui nos Estados Unidos, minha formação é toda aqui. Sou nascida no Brasil, em Brasília, né? Mas vim pra cá pequena. Então, me tornei psicóloga aqui, atendo clientes normalmente, pacientes no meu escritório, mas eu também faço laudos de imigração, que é uma área específica, né? Então, eu atendo brasileiros, americanos, todas né? as nacionalidades. Latinos, todas as nacionalidades. Ah, legal. Antes da gente entrar nesse assunto, uma dúvida que eu tenho, assim, eu acho que eu vou aproveitar esse momento, a gente vai... Tem muitas dúvidas aqui que assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Ótimo, então, ótimo. além da gente falar dessa parte migratória, eu quero saber um pouquinho como funciona a psicologia aqui nos Estados Unidos, a formação de psicologia. Sim. Então, lá no Brasil, a meu entender, né, porque eu sou formada aqui. Sim. A meu entender, no Brasil, você faz um bacharelado, né? Sim. Em Brasília, eu acho que específico, né? São 5 anos e você precisa se especializar numa área, realmente. Por exemplo, numa abordagem freudiana, o Jung, né, o comportamentalista. Aqui não. Aqui os Estados Unidos é mais exagerado, entendeu? Então aqui a gente faz o bacharelado, que são 4 anos. Depois a gente faz o mestrado, que são 2 anos. E depois ainda a gente faz 2 anos de estágio. Okay. Então são 8 anos de preparação para se tornar um psicólogo, né? E ainda tem o doutorado, né? Mas essa é a diferença. Então aqui a gente é psicólogo. Geralmente o termo psicólogo, psychologist, aqui nos Estados Unidos, se refere a nível doutorado. Sim. Mas isso, assim, depende do teste, né? Então, o nível de mestrado para doutorado, a única diferença é que doutorado pode fazer alguns testes que nós não podemos com nível mestrado. Mas a terapia é a mesma. É a mesma terapia coisa. é a mesma, assim, somos psicólogos, né? E o que acontece? Aqui a gente estuda mais, então a gente... tem um motivo para isso. Sim. Porque a gente estuda todas as abordagens, todas. Ah, não apenas uma específica. Não. Então a gente se forma, né, a nível mestrado, a gente se forma com todas as abordagens. E assim, até para entrar em mais detalhes, a gente se forma, a gente aqui nos Estados Unidos estuda as abordagens que são chamadas evidence-based, baseadas em evidência. Então a gente, o que são isso? O que são abordagens baseadas em evidências? São abordagens que foram comprovadas que funcionam. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, a psicoanálise, que é a linha Freud, né, freudiana, ela não é evidence-based. Ela não tem evidência que funciona. Todos os estudos, todas as pesquisas que foram feitas demonstram que não é uma abordagem que funciona.
prática, né? Não é que pessoas... Ela existe, mas na prática ela não tem Existe. resultados. Não é que tem gente que não aproveita, que não funciona com algumas pessoas, mas em termos assim de grupo, a psicoanálise não é considerada evidence-based. Ela não, como é que fala? Os estudos demonstram que ela não tem resultado como, por exemplo, o comportamentalismo. Ah, legal. Entendeu? Que dá mais resultado, que é considerado mais científico do que um freudiano. Então, a gente estuda mais tempo aqui, Sim. mas a gente se forma em tudo. E qual é a sua escolha de trabalho? Então, vamos lá. Depende do cliente, entendeu? Porque a gente também pode tratar todas as idades aqui. Você vai conhecer o cliente ali, Exato. aí você vai ver qual é a melhor que vai ser para ele. Exato. Então, assim, eu não limito o meu cliente. O meu cliente entra e dependendo da personalidade, dependendo do nível de prontidão, dependendo do nível de recepção, eu vejo o que é melhor para o cliente. Ah, então, legal. por exemplo, se uma pessoa hoje entra com depressão e outra se o João hoje entra com depressão e amanhã a Maria entra com depressão, provavelmente eu não vou tratá-los da mesma maneira. Entendi. Porque depende da personalidade de cada um. De cada um. Isso é Entendeu? muito interessante, né? Porque até na psicologia a gente vê que tem essa individualidade biológica. Sim. Eu falo que eu sou personal trainer e cada treino, cada pessoa é uma coisa. Eu tenho que respeitar os limites, eu tenho que respeitar os limites do corpo dela e Sim. tenho que ver o que ela gosta e o que vai ser bom para ela, Exato. né? E o que ela vai fazer. Né? Então, exatamente. Por exemplo, tem o comportamentalismo, né? que é a sigla é CBT, né? Aqui nos Estados Unidos. É uma abordagem que leva muito dever de casa. A pessoa, ela tem que... Eu gosto de dar dever de casa. Então, a pessoa, ela tem que cumprir com o dever de casa, senão não funciona. Então, por exemplo, a primeira sessão, eu dou o dever de casa e a pessoa já volta na próxima sem ter feito o dever de casa, eu já sei que não funciona. Sim. Não funciona o CBT, comportamentalismo com ela. Eu já parto para outra, entendeu? Eu amo conversar com psicólogo, já fiz uma entrevista aqui com um psicólogo. Gosto sempre quando eu tenho oportunidade de conversar com pessoas assim, que era uma área, a minha área é uma área Sim. que a psicologia conta muito. Uhum. E eu há muito tempo atrás, lá quando eu estava decidindo o que eu queria fazer, psicologia fazia um pouquinho da parte do que eu gostaria. Só que a minha psicologia, eu não ia ser um psicólogo, tá? Porque ia ser uma psicologia, não sei como que eu ia chamar ela, mas eu achava que psicólogo é assim, olha, tô passando por isso, então assim, ó, faz isso, isso, isso. Mas olha só, mas o comportamentalismo é assim mesmo. Então já gosta, olha, É. já deixa o seu cartão aqui pra mim que depois a gente vai bater um A papo. gente conversa eu sou mais assim. prático. O pessoal, assim, tem que... Por isso que eu falo também com os meus clientes, né? Eu sou bem direta e eu assim, sou bem aversa à psicoanálise, porque eu acredito no... Vambora, vamos procurar resultado. E os dias de hoje também, né? A praticidade. Praticidade. É que cada um funciona de um jeito. Exato. Eu adoro. Eu, Nelson, adoro que você já joga a verdade na minha cara. Sim. Vai doer. É. Mas ali eu já vou ter uma reação para alguma coisa. Agora, não. Tem gente que você tem que ter uma outra metodologia que vai fazer ela pensar. Devagarzinho ela vai... entrando aquela informação e ela não sofre tanto, Tem né? pessoas que são mais acho que talvez a palavra seria autossuficientes. Sim. Então, eles gostam de chegar à conclusão sozinhos. Sim. Então, por exemplo, com esse tipo de cliente, eu não posso ser assim na lata, como eu gosto de ser. Que eu entendo, é o cliente. Claro! Né? Então, já esses clientes, assim, a gente já tem que trabalhar de uma maneira mais passiva, Sim. indireta, entendeu? Mas, realmente, o meu estilo, se eu puder escolher, eu já sei que o meu cliente ideal é o cliente que tá pronto. Já vem pronto. assim, vem cá, fala pra mim na lata o Adorei que ela, tá acontecendo. gente. Adorei já. Qual o seu Pois signo? Escorpião. Eu sou ariano. Então, Você é ariano? Por isso que eu gosto de coisa assim, ó. Pois Pá, na lata. Escorpião já é mais assim, gosta de falar de sentimento, mas Sim. escorpião é mais, pelo que eu já li, né? Não me formei em horóscopo, mas escorpião é bem assim, preto e branco. Mas e ariano realmente- também. E A gente ariano eu gosta. sei que é. A gente gosta disso, eu acho que pra vida. É. Usando esse trocadilho que a gente fez aqui de signo, eu sei que o nosso assunto não é signo aqui nesse programa, mas hoje a gente tem que encarar a vida de uma forma mais prática. Ela nos exige isso, porque Sim. senão a gente vê que a psicologia hoje, ela faz parte de tudo que a gente faz. Você vê esse momento de pandemia que a gente usa, sim. como a psicologia, muita gente não dava muita... Não Valor, lembrava né? dela, hoje fala assim, cara, eu tava com meu psicológico bom, aguentei, eu não tava com o psicológico bom, eu caí, então é uma coisa que eu falo que todo mundo
tem que ter um personal na vida e um psicólogo, tá? Legal. Vamos trocar cartãozinho? Vamos. Bom, então conhecemos a nossa entrevistada, que é a Nájila Salum. Ela já falou um pouquinho da formação dela, vocês já viram. Quem está do meu lado hoje já tem um gabarito bacana para falar com a gente. E aí eu quero saber um pouquinho mais sobre essa especialidade que você tem aqui hoje, que é de trabalhar com esses laudos imigratórios. Vamos falar o que é, para que serve. Vamos falar de tudo, porque eu tenho certeza que essa dúvida era minha e vai ser sua aí também que está nos assistindo. Então, olha só, né, eu não sou advogada, Sim. mas existem alguns casos de imigração que requerem laudos psicológicos, né? A imigração quer ver como que a situação o status da pessoa está afetando ela ou a família de uma maneira emocional e psicológica. Então, através do laudo, né, através da minha análise, eu explico o que eu vejo, como minha opinião de psicóloga, né? Na verdade, eles chamam de expert witness, né? A opinião de um expert na área. E eu explico o que eu tô vendo, como que a pessoa tá tendo dificuldade dentro dessa situação de imigração. Então, cada caso é um caso, né? Sim. Mas... Então, você diagnostica, e aí esse diagnóstico vai direto para a imigração, ou você faz o primeiro step, é você, passa no segundo step, que seria um advogado, e chega na imigração. Então, a maioria dos clientes que vêm até mim, eles já estão com um caso de imigração. Entendi. Então, ou o advogado falou, olha, vai numa psicóloga, né? Inclusive, assim, eu tenho vários advogados na área, que, como eu já faço laudos há muito tempo, eles já sabem que eu trabalho com isso, então eles já me indicam. Sim. Ou pessoas que foram indicadas por outros clientes, que já passaram, né? Que já passaram. Mas sim, os clientes que vêm até mim são clientes que já estão com um caso de imigração. E o processo é o seguinte, eu faço as minhas sessões, eu analiso o cliente, eu faço o laudo. E antes de ir para a imigração, eu gosto de enviar o rascunho para o cliente e para o advogado. Sim. Para o advogado verificar se está tudo direitinho em termos de fatos, em termos de... para ver se vai bater com a imigração. Entendi. Porque, por exemplo, eu sei que a gente não entrou ainda, mas, por exemplo, quando a pessoa tem trauma, trauma é uma coisa que é uma condição que faz a pessoa bloquear certas partes do acontecido na mente. Então, por exemplo, se a gente for fazer um laudo de trauma, a pessoa talvez não lembre das datas. Ou a pessoa talvez me dê uma data que não tem nada a ver. Ah, eu entrei nos Estados Unidos em 2019 e o crime aconteceu em 2020. Quando, na verdade, aconteceu em 2015, 2014. Sim. Então, eu envio para o advogado, por e-mail, né? De uma maneira confidencial. E para o cliente, para eles corrigirem essa parte. Para a gente não mandar nada que não bata. Sim. Aí, a versão final, ela vai pro advogado, porque ele manda com um pacotinho anexado, certinho. tudo bonitinho lá para a imigração. Exato. E esse laudo é obrigatório pela imigração ou ele é um adicional? Então, a meu entender, né, tem casos que são requeridos, né? Sim. São casos que... Não adianta chegar 6, já tem que chegar, senão vai voltar. A meu entender, é claro que sim, que essa parte teria que ser respondida por um advogado. Sim. Mas a meu entender, é necessário, né? E a meu entender, em outros casos, faz o caso ficar mais forte. Entendi. Entendeu? Por Dá exemplo, mais poder, né? Dá mais poder. Por exemplo, o caso de violência doméstica, que é o VAWA. Existem casos de violência doméstica que a vítima nunca ligou para a polícia para fazer um boletim de ocorrência. Então, não tem nada assim para provar. Então, o meu laudo, eu explico o que aconteceu, o que eu estou observando, quais sintomas que a pessoa tem, que indicam que ela é uma vítima de violência doméstica. E com isso, eu já tive casos que a pessoa me falou, olha, o meu advogado falou que a única coisa que eu estou mandando para a imigração é o seu laudo. Então, tem casos que a meu entender que é necessário, e tem casos Sim. que são... A gente vê muitas Bom, situações que a psicologia que é o fato psicológico que a pessoa sofre, que leva ela a agir de alguma maneira, que por isso ela vai até lá fazer o seu pedido, né? Exato. Então, assim, é a base de tudo ali, principalmente. Exato. Tem caso que na verdade, é a única coisa que está indo para a imigração. É a única prova que está indo para a imigração. E para você fazer esse laudo, qualquer um pode fazer, ou você precisa estar vinculado a alguma coisa com a imigração? Como que funciona isso? Então,
Sim, tem que ser um psicólogo para fazer esse laudo, né? Aqui nos Estados Unidos, para diagnosticar alguma doença mental, você tem que ter um mestrado, o mínimo, Sim. né? Então, tem que ser um psicólogo. Só que o que acontece? Como eu falei, aqui na faculdade, no mestrado, né? A gente somente estuda abordagens que são evidence-based. Então, por exemplo, essa área de imigração, de fazer laudos para imigração, é uma área nova. Sim. Então, então, a gente não aprende isso na faculdade. Então, não é todo psicólogo que sabe fazer esse tipo de laudo. Entendi. Que sabe fazer esse trabalho, na verdade, né? E também você tem que ter toda a noção do que tá preparada para mandar uma coisa bem feita, né? Exato. Tanto do seu trabalho e tanto que esteja nas exigências ali da imigração. Não Exato. é só, olha, fulano tem isso, toma, mandou. Exato, porque, por exemplo, dependendo do caso, falar sobre trauma vai prejudicar Entendi. a pessoa. Sim. Não que a gente vá... Como é que eu vou explicar isso? Não que a gente mente no laudo, a gente não mente. Claro. Nunca, não existe isso. Mas existem laudos que a gente vai, a gente vai focar em certas coisas que aconteceram. Sim. E existem laudos que a gente vai direto ao assunto. Então, por exemplo, existem casos que, como eu falei, eu não posso falar do trauma porque a imigração vai se confundir. Sim. Então não vai entender, peraí, tá falando da infância ou tá falando do crime que aconteceu aqui nos Estados Unidos? Então, não é todo psicólogo que sabe fazer isso. Infelizmente, né? Quem sabe daqui a alguns anos as faculdades vão ter alguma coisa específica para isso, né? Então, assim, eu não estou tentando vender meu trabalho, Sim. mas, modéstia à parte, o que eu recomendo que se você, né, tá procurando um psicólogo que faça laudos de imigração, eu recomendo que seja um imigrante. Sim. Entendeu? Que entenda o que é viver os dois nesse lados país. da moeda, né? Exato. Primeira Exato. coisa, assim, que eu vejo, se você não tem um inglês muito perfeito, que você fale com alguém que te entenda perfeitamente. Entenda. Eu sou muito de palavras. Eu já, quando eu cheguei aqui, eu tive quando eu estava no norte, eu tive uma psicóloga que era americana e tinha um tradutor que fazia, a psicóloga era incrível, mas eu sou muito de me expressar nas palavras e a forma que eu falo, e eu também senti o que você fala através de uma conversa. Sim. E eu olhava para intérprete e não olhava para psicóloga. Então, tipo assim, conversar com alguém que você já entende, tanto o lado imigratório, tanto o que está sendo dito ali, é uma outra coisa, faz muita diferença. Aliás, 50% da terapia a gente chama de rapport, que é 50% da terapia é isso, essa conexão que você sente comigo. Sim. Tanto que, falando agora assim da terapia normal, né, não dos lados de imigração, quando um cliente vem até mim, eu sempre deixo claro, olha, a primeira sessão a gente vai ver se a gente vai ser um bom encaixe. Sim. Se você vai gostar de mim, se você vai se sentir à vontade. Eu não sei se ela quer isso, eu não sei se eu quero que ela vire minha aluna, porque eu já sei que não pode ter uma relação aí. Agora eu preciso escolher, gente. Ou eu quero ela como minha psicóloga, ou eu quero ela como minha aluna. Porque o que acontece? Se você não se sente à vontade com o seu psicólogo, não adianta, não vai rolar. Não tem terapia, você não vai sentir à vontade de falar o mais precioso, que é o seu sentimento. Sim. São os seus sentimentos e pensamentos. Então, o que acontece? 50% da terapia é isso. Todos os livros de psicologia falam isso. 50% da terapia é o cliente se sentir confortável com a psicóloga. E não tem que ser forçado. Não, tem que ser natural. Olha que interessante. Às vezes, o cliente entra e qualquer coisinha que eu tenha que represente algum tipo de rejeição, conflito para o cliente, isso já vai atrapalhar a terapia. Então, por exemplo, se eu pareço se você teve um relacionamento ruim com a sua mãe e eu pareço com a sua mãe, tem o mesmo tipo de cabelo, isso já talvez possa ser um conflito ali, né? Uma barreira. Exato, uma barreirinha para o cliente, né? Legal, olha, bacana. Eu tô vendo que a gente já vai ter que marcar uma outra entrevista aqui para você falar do lado pessoal, né? De psicologia, exato, Mas vamos voltar então para o lado migratório. Voltamos aqui. Desculpa. Seguinte, não, que isso. Eu acho que, por isso que eu já falo que a gente já tem que marcar uma outra entrevista, sim. Porque eu falo que psicologia hoje, pro bem da humanidade, sempre tem que estar batendo em cima. Sim, e é muita coisa, como eu estava falando, é um assunto subjetivo. Não é que a gente inventa, não é isso. Na verdade, como eu falei, a gente tem 8 anos de treinamento para entender cada nuance de cada cliente, entendeu? Verdade. Então, voltando ao assunto de imigração, eu recomendo que, né, as pessoas que estão escutando que precisam fazer um caso desse,
encontre um psicólogo com quem você se sinta à vontade. Porque se você não se sente à vontade por causa da língua, por causa de um intérprete, Sim. por causa, talvez a psicóloga falou alguma coisinha ali que você não gostou, procura outro. Número 1, né, já a psicologia, como a gente estava falando, a psicologia em si, se abrir com um estranho é difícil. E 2, a gente está tocando num assunto importantíssimo. É a sua legalização no país. Talvez delicadíssimo, né? Talvez as pessoas só tenham uma chance de se legalizar. Então, tem que ser bem feito, né? Do começo ao fim. Há quanto tempo você já faz esse trabalho imigratório? Olha, vamos lá. Olha, já tem uns 6, 7 anos. 6 anos que eu já trabalho com isso. Certo. Entendeu? Como psicóloga. Agora, como individual, né? Sou imigrante desde que eu cheguei no país. Né? Criança, mas... Voltamos àquilo que a gente acabou de falar, de você saber os dois lados, de como funciona, aonde você pode ir, aonde você não pode ir, o que realmente vale a pena. Porque assim, senão a fulana pode chegar ali pra você, olha, eu quero isso, isso, isso. E você já entende, tipo... já vai ser realista com ela. Olha, não é caso disso, não se enquadra em nada que a gente possa fazer. Que o que eu acho bacana quando se fala em imigração, quando eu vejo advogados, no caso hoje eu estou te conhecendo como psicóloga, que eu não tinha esse conhecimento de ser realista com o cliente. Porque senão a gente vai inventar um monte de coisa só para pegar o seu dinheiro e aí vai chegar lá e já sabemos a resposta. Não, né? Isso não existe. A gente não... Por isso, assim, que no laudo a gente não inventa nada. E eu já deixo isso bem claro na primeira sessão. Olha, ninguém vai mentir, não vamos inventar nada. Mas, por ser uma ciência subjetiva, a gente vai conversar. Sim. Igual, por exemplo, o caso de hardship, né? Que é o caso de casamento. Que nesse caso, eu não estou a minha sessão, eu não estou analisando o imigrante, eu estou analisando o americano. Que nesse tipo de laudo a gente fala... da dificuldade que o americano vai ter se o esposo ou a esposa for deportado. Sim. Então, por exemplo, nesse tipo de caso, a gente está conversando sobre assuntos de projeção. Certo. Então, por exemplo, você está aí casadinho, lindo, né? Vindo aqui, você vem no meu consultório, está tudo lindo hoje. Mas o que acontece? Você está no meio de uma aplicação de imigração. Se não for aprovada, o seu esposo ou esposa vai ter que voltar para o Brasil ou para o país de origem. Então, a gente está falando no futuro. Então, a base da análise é o seguinte: o que aconteceria se seu esposo voltasse para o Brasil? Ou se a sua esposa voltasse? Ai, não sei, a gente tem 4 filhos, eu moro aqui com ela, eu não consigo imaginar. Então, vamos imaginar. As finanças. Quem que paga as contas? Quem que cuida dos filhos? Se a sua esposa, que fica hoje em casa com as crianças, for deportada, quem vai ficar no lugar dela? Você vai conseguir pagar creche para todo mundo? E conseguir chegar em casa, fazer janta? Então, esse tipo de caso é projeção. Olha, entendeu? que legal. Já, por exemplo, o caso de violência doméstica tem a ver com o histórico, passado. Vamos conversar sobre todo o abuso que você passou no seu casamento, até hoje, né? Ah, bacana. E de onde surgiu esse interesse de você trabalhar com eu já imagino, né, a resposta, de trabalhar com a comunidade brasileira. Você trabalha com todas? Todas as comunidades, né, certo, de imigrantes. Certo. Olha, por eu ter passado pelo meu próprio caso de imigração, né? Eu vim para cá pequena, com 12 anos, mas eu me tornei residente em 2008, adulta já, entendeu? Então, inclusive eu tive um período que eu não tive status, então eu sei o que é dirigir com uma carteira expirada. Eu sei o que é não falar inglês, porque eu lembro quando eu era pequena, quando eu cheguei aqui, eu tive que começar a estudar, aprender inglês, não entendia nada. Entendeu? Eu lembro dos dias que eu ficava doente na escola e eu não sabia me comunicar. Como é que eu faço para ir embora? Eu lembro na faculdade, quando eu não sabia, né? Eu lembro de uma das primeiras redações que eu tive que fazer que eu não sabia como fazer. E eu não soube me comunicar. E a professora me deu 0 por causa da língua. Entendi. Então, eu lembro, né? Eu lembro. E eu, por exemplo, eu sei o que é ser um imigrante porque eu sou. Né? Apesar de eu estar aqui desde pequena, eu sou brasileira. Sim. Né? Eu amo meu país, nosso país, mas eu sei o que por exemplo, o que aconteceria, o que é uma vida lá no Brasil. O que é você ir, por exemplo, tentar abrir uma conta de banco e ter que voltar 10 vezes porque o sistema caiu. Não funcionou. Entendeu? Então, o sistema de saúde, por exemplo, no Brasil.
Eu já fui hospitalizada no Brasil, né? Eu sei o que é ficar numa maca no corredor e o hospital não tem nenhuma... meu Deus, esqueci o nome. Vaga. Bom, as ferramentas que eles precisavam, né? Então, para me atender. Então, isso é muito bacana da sua parte, você ter vivenciado e dessa sua vivência transformar isso em um trabalho. Primeiro, o trabalho que é da sua vida, né, da sua escolha como profissional, e um trabalho para a sua comunidade, que você nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser uma imigrante, uma brasileira e poder ajudar as pessoas, que eu acho assim que o grande problema que temos aqui é a falta de informação. Sim. Existe tantas coisas que podem ser feitas, que pode vir nos ajudar, que, igual, hoje a sua presença aqui é uma coisa que eu não sabia que existia, entendeu? Eu existo. Então, é legal, e é legal a gente pulverizar isso, que a gente ajuda pessoas. Tem tantas pessoas que estão precisando dessa ajuda, por falta dessa comunicação, não sabem. Pois é, ainda mais agora também na pandemia, o nível de violência doméstica aumentou muito, entendeu? As pessoas estão em casa, confinadas. Então, por exemplo, talvez um abuso que não estava aflorado antes, agora aflorou no meio desse confinamento todo. Então, por exemplo, aliás, eu já tive casos de pessoas que casaram, né, que estavam fazendo uma aplicação normal e agora, durante a pandemia, o esposo se tornou abusivo. Uau. Então, sim, porque o estresse, ele traz à tona tudo que está escondido. Então, por exemplo, existem várias pessoas agora, né, espero que estejam escutando agora no momento, que estão em casamentos em situações abusivas, entendeu? Entraram no casamento com boa fé, mas se tornou abusivo, não tem informação, estão com medo e não tem informação. Então, legal. É uma informação que tem que ser divulgada sim, entendeu? Existem escolhas. O lindo desse país aqui, do nosso país, né, dos Estados Unidos, é que é um país que ele quer escutar a voz das pessoas, apesar de ser imigrante, entendeu? Bacana. Apesar de serem ilegais, né? O país, ele quer escutar, ele quer agregar à economia. Então, essa parte psicológica é muito importante. E eu acho bem legal isso. Então, falta de informação, né? Mas estamos aqui, a Rádio Flórida está aqui, a Live TV, para te ajudar você, imigrante, ou que seja em qualquer outro dos assuntos, a trazer informação tipo dessa. Então, ó, fiquem ligados aí na Rádio Flórida Brasil, hein? Se você não segue o Instagram, vai lá, ó, @Rádio Flórida BR. Temos também o Facebook e também temos a plataforma no YouTube, onde você pode estar assistindo a nossa live. Então, compartilha aí com seus amigos. E também a gente agora está no Roku e no Google TV. Amazon TV, desculpa, Amazon TV. Então, ó, não temos desculpa para você estar informado, ok? Bom, recebi aqui algumas perguntas de algumas coisas específicas, de alguns laudos. Então, vou passar aqui para você. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse, que é até uma forma da gente saber o que é e como funciona entrar com esses tipos de laudo. Sobre o hardship. Fale um pouquinho sobre ele. Vamos lá. O hardship é o seguinte, é quando você se casa com um americano, né? Um americano ou uma americana. Ou uma pessoa que tem a cidadania ou a residência, né, dos Estados Unidos, e você tá com status ilegal. Então, o que acontece? Você precisa passar por um processo chamado waiver, né, que é pedir perdão por estar ilegal no país. Então, o que acontece? O que é um laudo de hardship? É um laudo onde eu entrevisto o americano, o cidadão, e a gente conversa sobre o estado psicológico, é o laudo de projeção que eu falei. Sim. A gente conversa sobre todos os motivos pelo qual o americano precisa do imigrante aqui. Sim, né? Então, do seu parceiro. Exato, do seu parceiro. Então, nesse laudo, eu respondo 3 perguntas. Por que o cidadão ou o residente precisa ficar nos Estados Unidos? Será que você nasceu aqui? Será que você veio para cá anos atrás? Será que você é uma pessoa que, né, um brasileiro que veio para cá, se legalizou e não tem interesse nenhum de voltar para o Brasil? Tem filhos aqui, netos? Segunda pergunta, por que você não pode, se o seu esposo for deportado, ou esposa, por que você não pode ir para o país? Então, por exemplo, você fala português, você já saiu do país,
você estava planejando em sair desse país e em morar em outro lugar, entendeu? Sim. E 3, por que você precisa do seu esposo ou esposa aqui? Porque é crucial. Então, a gente aborda, por exemplo, se vocês têm filhos, finanças, tudo isso, saúde. Então, os laudos de hardship são geralmente os mais longos. Mínimo 12 páginas, de 12 a 15 páginas, uma redação. E como funciona? Tem um número de sessão certa ou você vai avaliando, tipo assim, a pessoa vai e fecha 2 sessões, não deu, faltou, pega mais, ou é um tratamento, não é um tratamento, né, mas já é uma coisa já... É bem organizadinho. É organizado. Sim, eu gosto de trabalhar de uma maneira bem organizada. Certo. Geralmente, caso de hardship, os advogados, eles pedem um mínimo de sessões. Ah, então, tá. a média que os advogados pedem é de 8 a 12 sessões, certo. hoje em dia, né? Mas quando o advogado não pede um mínimo, eu preciso de um mínimo de 4 sessões. Perfeito. 4 sessões. A gente pode marcar 2 na mesma semana, as 4 no mesmo dia, dependendo da pressa da pessoa. Sim. Né? Entendeu? Então, isso é interessante, que não é só chegar lá, um bate-papo e já está tudo resolvido. Não. Tem toda uma situação em volta disso. Tem um critériozinho que a gente tem que seguir, né? Ah, legal. Sobre o VAWA. VAWA é violência doméstica, né? Então, existem 3 tipos de violência doméstica, que é física, psicológica e emocional. No meu laudo, a gente só pode falar do emocional. Bom, a gente pode mencionar o físico, mas eu estou analisando o psicológico e o emocional. Certo. Dentro dessas 2 categorias, existem 8 categorias. Uau. Então, são 8 categorias de abuso psicológico e emocional. E a gente vai falar uma por uma. Você está vendo a importância, eu falo isso tanto no meu programa na rádio aqui, como é interessante e primordial você procurar um profissional que sabe o que está fazendo. Que conheça, porque as coisas não são simples, né? Só chegar, violência doméstica, ponto, peraí. Não. Né? Um monte de outras coisas para você que quer ter um resultado, conseguir o resultado que tanto espera, né? É o que eu falo, tem que ser bem feito, entendeu? Tem que ser bem feito e é o caso de imigração. Sim. É o que vai determinar se você vai ficar no país Tá, ou não. e tá brincando entendeu? com 2 coisas, né? Com a saúde mental da pessoa e com esse estado de imigração, né? Exato. Então tem que ser bem feito. Então, Muito show. Vamos falar agora um pouquinho sobre o asilo. Como que funciona o asilo? Então, asilo político. Nesses laudos, eu converso, eu explico, analiso por que a pessoa saiu do país dela, né? Se foi, por exemplo, um país que é um país de asilo, risco. né? De risco, que é considerado um país de asilo. Esses laudos são geralmente mais fáceis, porque já é informação pública. Certo. Entendeu? Mas, por exemplo, praticamente nesses laudos eu explico por que a pessoa não pode voltar para o país dela. Ela está correndo risco se ela voltar de vida, se ela voltar para o país. Perfeito. Então, por exemplo, um laudo que está muito comum no momento, que infelizmente está muito comum no momento, é, por exemplo, motivos homofóbicos. Sim. Entendeu? Motivos homofóbicos. Por exemplo, eu acabei de fazer um laudo da Venezuela, falando sobre pobreza, sobre crime. Geralmente, laudos, por exemplo, da Colômbia, a gente fala sobre guerrilhas, né? Sobre a parte de drogas. Então, já esses laudos têm a ver com risco de vida. Entendi. Né? Então, olha que se a pessoa legal. voltar para o país dela. Não, é interessante que cada país, cada nação tem uma especificidade, né? Claro, e você também tem que entender sobre isso, né? Para ver se o que ela está falando realmente está acontecendo, Exato. Então, é uma coisa... Vai uma pesquisa aí também, né? Esses laudos levam pesquisa, né? Então, não é assim, realmente, como você falou, da noite pro dia. É um trabalho bem feito. Porque assim, a pessoa chega lá, fala para você e você vai estudar, você faz toda a parte psicológica ali e depois vai ver também se o fato condiz com o que ela está falando e o que acontece. Inclusive, na minha parte, impressão clínica, que é a parte que eu boto a minha análise, eu também cubro isso. Se a pessoa ela não falou sobre um assunto, sobre alguma coisa do país ou algum fato, e eu encontrar um fato, eu incluo também. Entendi. Entendeu? Então, não fica assim essa pressão em cima da pessoa. Que Na verdade, a pressão, assim, é meu trabalho explicar ali e pôr a minha opinião clínica. Tentar interpretar tudo e colocar bem feito, né? O que seria o Visa-U? Visa-U são casos de crime. Então, se a pessoa é ilegal, que está ilegal no país, ela passou ela foi uma vítima de um crime aqui no país. Entendi. E ela se demonstrou cooperativa com a polícia. Então, o que seria esse ser cooperativo com a polícia? Explica um pouquinho pra gente. Se ela ligou para a polícia, se ela fez um boletim de ocorrência
e se ela se demonstrou solícita. Querendo resolver Exato. realmente as Exato. coisas. Porque eu vejo que algumas coisas acontecem aqui, as pessoas, por medo de estar ilegal alguma coisa, evita ligar para a polícia, evita fazer qualquer Exato. tipo de coisa. Então, na sua opinião, você acha que isso pode contribuir para ela? Super. Isso contribui, isso mostra... Aliás, esse tipo de laudo de Visa U, a gente... Eu sei que, né, eu não sou advogada, então não quero falar pelo advogado, Sim. mas eu sei que uma das coisas que a gente precisa demonstrar nesse tipo de laudo é o caráter da pessoa. Certo. Então, nesse laudo, eu foco no caráter da pessoa. Que tipo de personalidade que ela tem? Se é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa honesta, se vem de princípios honestos, Entendi. humildes. E a gente fala essa parte também, a parte dela participar e entender do trabalho dela de reportar um crime. Perfeito, legal. Uma dica aí para você, tá? Exato, Ó, exato. O Visa T. Visa T. Visa T tem a ver com tráfico humano. Certo. Então, ou parte sexual ou parte de trabalho também. Então, por exemplo, se você veio para os Estados Unidos, acabei de fazer um laudo desse, se você veio para os Estados Unidos com uma promessa de trabalho tranquila, tudo direitinho, mas chegou aqui e foi explorado, né, isso seria um tráfico humano também. Você foi trazido para os Estados Unidos com uma proposta, chegou aqui e... Era outra. E, por exemplo, você sofreu também ameaças de ser deportado. Se você não me der metade do seu salário, trabalhar igual um condenado, e não me der metade do seu salário, eu vou te deportar. Ou fazer alguma indireta, né? Fica assim que você vai voltar para o Brasil. Então, Visa T é isso, é tráfico humano. Perfeito. Tanto da parte sexual, se você foi alguma vítima de crime sexual, de tráfico humano, né? Ou de trabalho. Perfeito. Outro que temos aqui é o Special Immigrant. Special Immigrant. Yeah. Essa categoria aí, ela é bem complexa, tá? Então, eu vou falar vou fazer bem... Um relance, assim, um relance perfeito. rapidinho. Isso tudo é a base que ela está nos dando hoje de informação, galera. Que depois, você que está nos acompanhando aí, no final, a gente vai deixar aí todo o contato dela. Que você que se enquadra em alguma coisa que a gente está falando aí, pode entrar em contato com ela, que ela vai ter um prazer de te atender. Os contatos dela também vai estar nas redes sociais da Rádio Flórida. Então, fique tranquilo, que você vai poder saber de tudo. Sim, sim. Qual foi? Special Immigrant. Yeah, Special Immigrant. Imigrante especial. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um laudo que eu fiz, porque são várias categorias nesse, né? É bem complexo essa categoria. Mas, por exemplo, eu acabei de fazer ano passado eu fiz um laudo dentro dessa categoria de um adolescente que veio no meio daquelas caravanas que passaram pelos Estados Unidos. Sim. Ele precisou, os pais ficaram no país dele e ele veio sozinho. Então, no caso dele, ele foi uma criança que entrou no meio daquelas caravanas e ele tem um adulto aqui disposto a sponsor ele, a patrocinar ele, entendeu? Por exemplo, o irmão dele mora aqui nos Estados Unidos, maior de idade, e está disposto a adotá-lo, entendeu? Então, esse seria uma das categorias, Special Immigrant. Ok, lembrando que tem várias, tá? Várias. Ó, temos mais uma aqui que seria o cancelamento de deportação. Cancellation of removal, exato. Então, nesse caso, é quando a pessoa já está com deportação marcada, já está com um caso que vai ser deportado. E o advogado está trabalhando para parar essa deportação. Nesses casos, a gente tem que... geralmente, o imigrante ele tem algum vínculo aqui no país. Um filho que foi nascido aqui, que o imigrante ele não pode ser deportado. Porque se ele for, essa criança vai ficar... Vai sofrer de alguma forma. Vai sofrer, vai ser um peso no país. Vai ter que ser adotada, vai ter que... por ser americano. Vai ter que ser adotada, vai ter que passar por esse processo todo. Tem a parte psicológica também. Nesses casos também eu tenho que falar sobre por que o americano não pode ir para o país dele. Então, por exemplo, se for uma pessoa da Guatemala, por exemplo, a mãe está sendo deportada e os filhos são nascidos aqui. Nesse laudo, eu tenho que ser bem específica e explicar por que as crianças não podem serem deportadas. E você, nesse caso, você faz uma entrevista com a mãe e com as crianças também? Cancellation of removal eu faço, eu incluo no laudo todas as pessoas envolvidas. Todas as pessoas, as crianças, se forem de idades que podem, né, fazer uma análise comigo, né? E a mãe, claro, os pais, todo mundo. Perfeito.
Mas assim, eu gostaria de mencionar também que em todos os laudos eu menciono um pouquinho, eu dou a ênfase no país de origem. Por que a pessoa não pode voltar para o país? Sim. Então, por exemplo, o hardship eu falo, o visa eu falo, entendeu? Mas eu sempre... Por isso que eu também gosto de entrar em contato com um advogado. Eu Certo. tenho algumas psicólogas Entender que não também a permitem situação. correção. Eu permito. Porque eu acho, assim, a minha meta é ajudar o cliente. Ajudar da melhor maneira possível com o seu Exato. trabalho, Então, né? por exemplo, quando eu envio o rascunho para o advogado, o advogado fala, Nájila, dá para entrar um pouquinho mais em detalhe na parte de por que não pode voltar para o país? Certo. Eu faço, eu volto lá e faço uma Ok. mençãozinha. Ai, muito, muito, muito bacana. Chegou uma dúvida aqui, Nájila, sobre quando você fala lá sobre o asilo, não, sobre o hardship ou a violência doméstica ou qualquer acidente, alguma coisa que aconteceu. É só de quando tem uma relação americano com imigrante ou pode ser de imigrante para imigrante também? Então, pode ser de imigrante para imigrante, né? Sim. Só que dependendo do caso, leva um pouquinho mais de trabalho na parte do advogado. Certo. Então, por exemplo, uma mãe pode aplicar para uma filha, entendeu? Uma filha pode aplicar hardship para a mãe. Só que já é um pouquinho mais complicado, tem que ver com o advogado. Entendi. Mas pode ser de imigrante para imigrante também, só que o imigrante aplicando para o ilegal tem que ter uma residência. Pelo menos a residência nos Estados Unidos. Ah, ok. Não entendi. Vamos lá, Vamos só pode lá, deixar. Um imigrante bate numa imigrante e os dois são ilegais. Ah, tá. Então, nesse caso, vamos falar, seria um laudo de visa. Ok. Se teve um crime e um imigrante bateu... Um ilegal bateu no ilegal. Bateu no ilegal. Bateu no ilegal. E a vítima ligou para a polícia, nesse caso se enquadraria mais no visa. Ok. Agora, se quem bateu é um residente ou cidadão, Sim. Ok. e eles são casados, aí já seria uma violência doméstica. Ok. Mas no caso lá dos ilegais e ilegais, existe uma situação que pode vir ajudá-los ou não tem nada a ver em relação a esses laudos para pedir alguma coisa? Se foi um imigrante causando algum tipo de dano em outro imigrante e a vítima ligou para a polícia e tem um boletim de ocorrência, a meu entender, isso entraria embaixo de um visa, visa U, que é um crime. Claro que a gente sempre, né, a pessoa tem que sempre consultar com o advogado. Por isso que assim, o trabalho dela, não que depende, né? A gente não pode nem falar uma parceria. Porque o trabalho dela é um, do advogado é outro. Mas ela vai fazer a parte dela, o advogado vai ter que fazer a parte dele para ver se tudo isso enquadra naquele pedido que você quer, né? Exato. Na verdade, o meu trabalho é fazer análise psicológica de cada caso. Sim. Então, por exemplo, quando a pessoa me liga, eu sempre pergunto, que tipo de caso você tem? O visa. É violência doméstica. Eu não sei. Então tá bom, vamos marcar, mas até a sua primeira sessão você precisa me falar qual que é o seu caso. Entendi. Pra eu saber qual que é o laudo que a gente vai fazer. Que vai, pra chegar lá numa situação que você também tem que entender. Pois né? mas eu sou bem chata. Eu não mando laudo mal feito. Então, se eu não sei, vamos parar o processo, Estamos eu vou ligar pro seu conversando com uma advogado. profissional de nível, né? Bom, então, gente fazer um trabalho bem feito, né? Eu acho que assim, foi um programa incrível. Eu acho que tinha muita mais coisa pra gente falar, coisa específica, mas eu acho que deu pra gente, de uma certa forma, esclarecer algum tipo de dúvida que você tem aí sobre esse tópico, né? Esse tópico de que você laudo. tem esse laudo imigratório que você precisa e que pode te ajudar em alguma situação. Então eu queria agradecer assim imensamente. Obrigada. Vou até brindar ela com água, porque tchim. chegamos aqui super nervosos, eu e ela, e foi um programa muito show, fiquei super feliz. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez em meu nome, em nome da rádio, pela sua presença. E antes dela se despedir, eu quero que você deixe aí seu Instagram, seus contatos, e você que não conseguir anotar, pode ficar tranquilo que a gente vai deixar tudo lá no Instagram da rádio e também nas redes sociais. Pois então olha só, vocês podem ligar para o 954-513-8037, podem enviar o WhatsApp também. Sim. A Priscila e a Thalita, minhas assistentes, elas estão lá prontinhas para... Preparadas, né? E qualquer idioma. Qualquer idioma, qualquer idioma, espanhol, inglês, português, qualquer idioma. Pode mandar já um áudio agora que elas estão lá esperando. E seu Instagram é? Meu Instagram é evaluations_center, immigrations_,
Evaluation Underline Center. Um pouquinho complicado, né? Mas não tem problema, se você não anotou aí, nós vamos deixar todas as informações lá no nosso Instagram, também no nosso Facebook, em todas as redes sociais, ok? Exato. Obrigado. Obrigada a você. E obrigado você que esteve aí ligado na Live TV aqui no Mais Saúde. E até uma próxima. Até mais.